Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos falar aqui dessa edição nova aqui que acabou de sair, está sendo lançada agora. Já tem até um vídeo no nosso canal mostrando a edição, mas dessa vez eu quero fazer o meu comentário sobre o que contém a edição, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A edição é Pinguim, ele voltou, edição número 1, e que certamente tem continuação, tá? Eu acho até que no primeiro vídeo, quando eu falei, eu achava que era uma edição fechada com a história completa. Não é verdade. Se eu falei isso no outro vídeo, já peço desculpas. Na verdade, isso aqui é a edição, é o Pinguim americano de 2023, de 1 a 5, com 128 páginas. De 1 a 5 porque a história vai continuar. Agora eu acabei de ler a edição e já vou dizer para vocês de cara, está aprovada. Vale a pena comprar essa nova série do Pinguim. Quem diria, né, gente? Hoje em dia, eu pelo menos acho, que as melhores histórias estão sendo narradas, estão sendo contadas em cima de personagens de coadjuvantes, personagens de segundo escalão, digamos assim, por exemplo, aqui do universo do Batman, né? As histórias do Batman sempre ficam muito presas a um trabalho editorial que não permite que você faça muita inovação no personagem, é mais difícil, apesar de que o autor dessa edição aqui, que é o mestre Tom King, está fazendo também um trabalho muito, mas muito bom com o personagem principal, que é o Batman, né? Só que o Tom King está fazendo isso através de minisséries especiais, minisséries quase todas elas sensacionais, mas sensacionais mesmo. Depois que ele trabalhou a série mensal do Batman, a partir de 2019 até 2021, se eu não me engano, ele realmente tomou um gosto, conheceu tudo do personagem, do universo do personagem, e tem feito um trabalho assim magistral nessas séries que ele vai contando paralelamente ao universo do Batman. Ele agora, atualmente, ele já não escreve a série mensal do Batman. São outros escritores. Mas no universo paralelo, nas minisséries que correm por fora, ele continua trabalhando o Batman, principalmente numa fase histórica anterior, numa fase cronológica anterior, mais ou menos, digamos assim, no início do personagem do Batman. Não do Bruce Wayne, mas do Batman, tá? E é muito interessante que essa sequência que ele está fazendo através de minisséries, ele está fazendo uma sequência, tá, gente? É uma coisa que tem que ser prestar atenção. E você nota muito claramente isso nessa edição aqui do Pinguim, que é uma edição em que ele faz referência a personagens que ele criou durante a minissérie, eu acho que diretamente anterior, que é A Hora da Morte. Ele escreveu A Hora da Morte e depois assumiu o título aqui do Pinguim, que é muito legal, gente, muito legal mesmo. Em A Hora da Morte, ele criou pelo menos 2 personagens que vão ter uma função importante aqui nessa edição, que é a policial, né? E também a policial, esqueci o nome dela agora aqui, meu Deus, deu branco. Daqui a pouco eu vou ver ela aqui, eu vou lembrar. A policial e a ajuda, que é um personagem também bem interessante criado por ele. A edição é uma edição bem simples da Panini, que é uma edição para ser baratinha, custa R$ 34,90, é capa cartão, e eu sempre vou reclamar dessa lombada quadrada aqui, que por um lado é uma maneira econômica de lançar um título com vários números numa edição só. Por exemplo, aqui tem 5 revistas americanas do Pinguim. Então é mais econômico. A capa é simples, não tem nenhuma orelhinha e tal. Quer dizer, é bem baratinha mesmo, tá R$ 34,90. Mas eu detesto esse sistema de colagem aqui, porque exatamente aconteceu com essa edição uma coisa muito desagradável, que é quando você vira aqui, ó, essa página aqui, essa guarda aqui, ela é colada na capa, mas logo em seguida o que acontece? Olha como começa a descolar
aqui, tá? E olha que eu sou extremamente cuidadoso e leio a revista sem abrir muito, eu não abro a edição toda, eu leio mais ou menos com 90 graus, assim, tal, para evitar esse tipo de problema. Mas, além de correr o risco de descolar as páginas, que é bem desagradável, também você não pode apreciar, às vezes, a arte completa. Por quê? Porque essa arte, às vezes, ela tem uma visão de duas páginas seguidas, como é exatamente o caso aqui, ó. Esse caso aqui, a imagem ela se expande para cá. E aí você fica prejudicado, porque você não pode abrir muito a revista, você tem que abrir com cuidado, porque se você lê várias vezes, se você folheia muito e você abre muito a revista, logo as páginas vão começar a descolar, tá? Então fica aqui a minha crítica sempre a essa edição de lombada quadrada, capa canoa, cada um chama de um jeito, mas ela é muito ruim. Agora, por outro lado, vamos ao lado bom. A arte aqui está muito adequada. O Rafael de la Torre, tá aqui, ó. Rafael de la Torre é o artista, faz um trabalho muito adequado à edição. Não é um dos meus artistas favoritos, tá longe disso, mas faz um trabalho bem competente e bem adequado à narrativa, né? Que isso também é fundamental. A narrativa é uma narrativa muito mais adulta. Eu nem sei se tem o selo aqui Black Label. Não tem o selo Black Label. Mas essa história aqui é totalmente no estilo Black Label ou Vértigo, né? Que antigamente a DC Comics tinha o selo Vértigo, que era bem legal, né? Marcou história e tal. Hoje em dia ele foi substituído pelo Black Label, quando ele então faz histórias um pouco mais adultas, com narrativas mais adultas, abordando temas mais adultos. Esse daqui é a Ajuda, tá, gente? Esse é o personagem que eu falei. É um senhor com mais de 90 anos, um velho, né? Com mais de 90 anos, e que é um mestre na luta, na inteligência e tal. E é uma curiosidade muito interessante que eu tenho que dizer sobre o Tom King, que é o seguinte: ele se deu ao trabalho de construir um personagem muito interessante, muito empolgante, muito legal em A Hora da Morte. Em A Hora da Morte, aquela minissérie que saiu um pouco antes, saiu em 2023, né? Que também é sensacional. Ele construiu um personagem para depois destruir ele praticamente aqui nessa série do Pinguim. É a questão da liberdade editorial, né? Quando o autor tem alguma liberdade dada pelo editor, ele consegue construir uma história bem mais interessante. Essa história aqui, basicamente, o Pinguim, que perdeu todos os poderes dele dentro de Gotham City, né? Ele já não é mais um mafioso poderoso em Gotham City, ele acabou quase morrendo, né? E acabou se refugiando em Metrópolis. Imagina, se refugiar em Metrópolis, né? Com o grande escoteiro azul vigiando todo mundo. Aliás, ele faz referência aqui ao Super-Homem aqui na história. É bem legal. E o Tom King, como um grande conhecedor de todo o universo e a mitologia da DC Comics, constrói uma história bem interessante em que ele mostra um Coringa ensaiando a volta dele a Gotham e, logicamente, ele pretende voltar em alto estilo, tá? Como um grande mafioso. Aliás, o Pinguim aqui nessa história me lembra muito um outro mafioso poderoso e que volta e que está sempre indo e vindo, né, e mandando em Nova York, que é o Rei do Crime, né, o Kingpin da Marvel, do Demolidor. Quem acompanha as histórias do Demolidor vai, inclusive, gostar muito dessa história aqui por causa da pegada muito próxima, muito parecida, né? E outras referências de quem é um fã e um grande conhecedor do universo da DC Comics, tá? Mais uma vez, o Tom King mostra que ele é uma nova enciclopédia em termos de DC Comics, tá? Que era um posto de outros autores também, né? Que conhecem muito e que navegam, como é o caso do Geoff Johns, né? O Geoff Johns é um cara que
domina o universo da DC Comics extraordinariamente bem. E o Tom King já revela o mesmíssimo conhecimento, o mesmo talento, a mesma capacidade, inclusive aquela capacidade que já está comprovada, né, de contar uma história de uma maneira bem diferente e bem empolgante, né? E é exatamente o que ele faz aqui com o Pinguim, que pretende voltar a dominar o crime em Gotham City, né? O sonho dele é voltar a Gotham City. E aqui ele começa a arrebanhar um exército, um pequeno exército, para executar a tarefa dele. Ele sabe que sozinho, olha que capa muito bonita aqui, do Ben Oliver, maravilhosa essa concepção do Pinguim. Então ele junta um pequeno exército para então, no próximo volume provavelmente, voltar a Gotham City dominando a máfia, né, o crime, e voltar a dominar. Logicamente, nesse primeiro volume aqui, a participação do Batman é praticamente inexistente. O Batman aqui é só uma referência, mas certamente no segundo volume o Batman vai participar de uma maneira mais efetiva da história, tá? Essa história se passa alguns anos depois, né? Talvez uma década depois, do que acontece com o Pinguim lá na edição do A Hora da Morte. Isso aqui se passa alguns anos depois, não sei se é 10 anos não, mas alguns anos depois, mas faz várias referências aos personagens que o Tom King criou para o universo do Batman lá na Hora da Morte, tá? Então é interessante, não é necessário, mas é interessante você ler A Hora da Morte para conhecer a policial Espinosa, né, que aparece aqui, aquela policial desbocada que fala palavrão o tempo todo, e a Ajuda, que é um personagem também muito interessante, e você lendo sobre eles aqui, você vai ficar curioso de ler A Hora da Morte. Eu aconselho, porque todos os dois são muito bons. E vamos esperar aqui o segundo volume do Pinguim, do Tom King e do Rafael de la Torre. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Sigam o canal. Se gostou, deixa o seu gostei. Se não gostou, não gostei. E comenta o que você achar que vale a pena. Tá bom, gente? Até a próxima.